Olá, turma! Que bom que estamos de volta com mais uma nova disciplina. Iremos iniciar hoje o conteúdo da disciplina de Gestão Orçamentária. Esse conteúdo irá direcionar vocês em relação a vários aspectos financeiros, que envolvem planejamentos, controles e orçamentos que são necessários para a boa saúde financeira e controle de despesas. Estudaremos hoje as aulas 1, 2 e 3 do caderno de estudos. É muito importante que todos estejam atentos ao conteúdo e anotem suas dúvidas e observações para participação em nossos fóruns e também para que não fique nenhuma dúvida. A gestão orçamentária pode ser aplicada a várias situações, como nas empresas públicas ou privadas, em associações e até mesmo na vida pessoal de cada um de vocês. Precisamos sempre partir de um orçamento para analisar diferentes situações e tomarmos importantes decisões relacionadas ao consumo de diversos tipos de bens, e não somente dos recursos financeiros. Para que essas decisões sejam o mais acertadas possível, a gestão orçamentária nos ajudará. Na disciplina de gestão orçamentária, trataremos dos orçamentos de empresas. Mas para que haja melhor compreensão do conteúdo, podemos trazer as práticas do orçamento para situações do nosso dia a dia, que também necessitam de planejamento e gestão. Vamos analisar então o que seria um orçamento. Existe, por exemplo, um orçamento familiar ou de gastos familiares, um orçamento de despesas de uma viagem ou até mesmo o orçamento de uma reforma ou construção. Mas então, qual o principal fator que pode diferenciar todos esses tipos de orçamentos? O que trata de diferenciar os diversos tipos de orçamentos que podem ser feitos em uma empresa é exatamente o tipo de negócio da organização e seus objetivos. Cada empresa possui características diferentes, situações de finanças, pessoal, produção e vendas diversas, e isso irá influenciar seu orçamento. Para uma empresa, por exemplo, não basta que suas despesas sejam pagas no final do mês, é necessário ter lucro. O mesmo pode acontecer com o planejamento de um pai de família que deseja, além de pagar todas as suas contas, ainda poupar certa quantia por mês. Isso deve constar em seu orçamento, tanto as despesas quanto o valor que ele deseja poupar. Se analisarmos o orçamento da maneira que acabamos de falar, podemos perceber que cada empresa específica deve possuir seu orçamento, o que infelizmente muitas vezes não ocorre na prática. Podemos perceber que mesmo existindo duas empresas atuando na mesma área, o orçamento de cada uma delas será diferente. Isso irá ocorrer porque elas possuem realidades e objetivos diversos. O orçamento deve ser planejado o mais próximo da realidade possível. Imagine o planejamento de um orçamento familiar em que se tem a receber mensalmente R$ 1.500 e que as despesas são de R$ 1.100 e ainda se pretende fazer uma prestação de R$ 500 adicionais às despesas para a compra de um novo veículo. Esse orçamento nos mostra que não será possível assumir esse novo compromisso, pois não haverá recursos financeiros para suprir todas as despesas. Dessa mesma maneira, ocorre com outros tipos de recursos. Veremos mais exemplos ao longo da nossa aula de hoje. Planejar corretamente todos os tipos de despesa é parte de um orçamento que deve ser feito, mas muitas vezes esse planejamento é ignorado. E mais tarde, as consequências podem ser vistas nas finanças de uma empresa ou até mesmo na vida pessoal, já que o orçamento pode tratar de recursos de todos os tipos. Um orçamento, além de apresentar a necessidade de recursos, deve mostrar a prioridade deles, como esses recursos serão investidos. Assim, será possível identificar de onde os recursos podem ser poupados e em que devem ser investidos com mais prioridade em determinado momento. Outro fato que é importante saber sobre o orçamento é que o seu planejamento deve ser constantemente atualizado, porque as necessidades e condições irão mudar ao longo do tempo. Agora que sabemos a importância do orçamento e que
ele inicia sempre a partir de um planejamento, vamos verificar como ocorre na prática. Imagine uma empresa que faz seu orçamento geral, incluindo todos os setores e todos os tipos de necessidades, como financeiras, de pessoal, de recursos materiais e outras. Esse orçamento geral está sendo representado na figura pela parte superior, em que está escrito Orçamento da Organização. Dele derivam todos os planos de contas e despesas necessárias para suprir as necessidades identificadas no orçamento geral. E a partir de então, temos os orçamentos por projetos específicos. Pode ser, por exemplo, um orçamento para mão de obra, outro para equipamentos, ou pode-se dividir os orçamentos por setores da empresa. Para termos um conceito bem definido de orçamento e pensando nas organizações, pode-se dizer que o orçamento é uma ferramenta de gestão que busca ajustar os recursos disponíveis às necessidades da organização, seja qual for esse objetivo. É importante lembrar também que o orçamento não é apenas uma estimativa ou uma previsão de gastos, mas um compromisso assumido para se atingir resultados. Vamos então destacar algumas características importantes do orçamento. A primeira característica do orçamento é que ele representa um instrumento de natureza econômica, mesmo quando não trata de recursos financeiros diretamente. Por exemplo, um orçamento que prevê a utilização de recursos humanos. Ele deve mostrar de forma sistemática a previsão de gastos necessários com os recursos que estão sendo planejados. Outra característica do orçamento é que ele ordena e classifica as receitas e despesas. Então, será possível verificar a prioridade dos recursos. O orçamento deve demonstrar recursos financeiros e não financeiros e deve apresentar os montantes de recursos financeiros e suas fontes, ou seja, de onde esses recursos devem vir. Agora que já conhecemos algumas características dos orçamentos, é necessário destacar um ponto muito importante sobre o orçamento, que é o estabelecimento do nível de detalhamento que o orçamento irá possuir. Ao construir um orçamento, pode-se ser mais ou menos detalhista em alguns pontos específicos. O excesso de detalhes em um orçamento pode levar à impossibilidade de execução dele. E um orçamento que não será praticado não tem razão de existir. Por outro lado, a falta de informações importantes, ou seja, a elaboração de um orçamento muito simples ou superficial, também pode fazer com que ele não seja praticável. Em relação aos detalhes que o orçamento deve conter, é importante destacar algumas observações que veremos na tela. O primeiro ponto importante é que tanto um orçamento muito detalhado como aqueles muito simples não são eficientes. Eles podem gerar dúvidas, ter inconsistências e, na prática, podem não ser aplicáveis à realidade da empresa. Nesse caso, os recursos investidos para a realização do orçamento são desperdiçados e não se tem um instrumento que ajuda na tomada de decisão. Por esse motivo, é que temos o segundo ponto de destaque, que diz que devem ser fornecidos detalhes apenas para o que for significativo na elaboração do orçamento. Se tivermos um orçamento com um nível adequado de detalhes e informações, será necessário menos tempo para sua elaboração e possíveis ajustes ou adequações que serão necessários ao longo do tempo. Existem algumas condições que são necessárias para que seja possível a prática de orçamentos que reflitam a realidade da empresa e que seja possível realizar as ações necessárias para tornar prático o planejamento e plano que estão previstos no orçamento. Vale a pena destacar algumas dessas condições, porque se elas não forem seguidas, o planejamento certamente não terá os resultados esperados e os planos não estarão de acordo com o que se espera para a empresa. Vamos então às condições. Elas são a existência de canais de comunicação claros,
em que seja possível estabelecer e identificar autoridades e responsabilidades de cada um. Isso porque a realização do orçamento depende de todas as áreas da empresa e cada um irá desenvolver um papel diferente. Esses papéis precisam estar bem definidos, como meio de garantir que todas as ações serão feitas. É ideal também que as informações do orçamento e de todo o processo que envolve sua realização sejam precisas e confiáveis. Outro ponto importante é o apoio e participação de todos os níveis da empresa, porque eles estarão presentes ou no planejamento ou na realização do que foi planejado. Não podemos nos esquecer que o orçamento parte do comportamento do passado e olha para as possíveis mudanças futuras. Ele quantifica, em termos econômicos e financeiros, as atividades da empresa. Trata-se de uma previsão, uma meta, de acordo com a qual serão tomadas as decisões da empresa. O orçamento da empresa integra aspectos operacionais e financeiros. Por isso, o controle orçamentário é capaz de comunicar aos donos e administradores as intenções e realizações da empresa. Podemos então considerar que é um eficaz instrumento para se avaliar se a realidade da empresa está de acordo com aquilo que os seus proprietários desejam dela. Para criar um bom orçamento com todas as características que acabamos de conhecer, é necessário que antes de identificar os recursos necessários, a empresa defina onde quer chegar. É necessário ter seus objetivos de negócio bem definidos e, a partir de então, o orçamento irá auxiliar na execução desse plano e no alcance de um objetivo maior. Para se chegar a um grande resultado, primeiro será necessário dividir esse resultado em pequenas partes. É nesse ponto que entra a participação de cada área da empresa. É importante destacar que cada empresa terá um plano diferente, mesmo que sejam empresas de um mesmo setor ou ramo de atuação. Elas podem estar em momentos diferentes do seu desenvolvimento ou simplesmente seus gestores possuem objetivos diversos. O plano é algo muito particular de cada organização. Deve ser realista, pois o orçamento será trabalhado para que esse plano seja alcançado. É impossível falar em plano sem pensar em planejamento, porque um deriva do outro, ou seja, se é feito um planejamento, ele sempre irá gerar um plano a ser seguido, ou vários planos relacionados. É muito comum ouvirmos falar de planejamento dentro e fora das empresas. Cada um de vocês já deve ter feito algum tipo de planejamento em algum momento da vida. Pode ser planejar uma viagem, ou um evento como uma festa ou uma reunião, a construção ou reforma de um imóvel, enfim. Muitas ações dependem de um bom planejamento para que ele, de fato, possa atingir os objetivos de forma mais próxima ao que se pretende. Sem o planejamento, corre-se o risco de não sabermos para onde ir, ou seja, quais decisões tomar em momentos diferentes. O planejamento mostra o caminho a ser seguido para alcançar os resultados esperados. Pensando dessa forma, podemos dizer que ele nos mostra as decisões futuras a serem tomadas, quando ainda os fatos não aconteceram. Como deveríamos posicionar as decisões? Por esse motivo é que o planejamento é tão útil às empresas. Existe também outra questão muito importante sobre o planejamento, sobre os planos e sobre a participação de todas as áreas da empresa. Vocês já imaginaram se um planejamento ou plano ficasse nas mãos de uma única pessoa e que somente essa pessoa possuísse todas as informações necessárias para fazer acontecer as ações de um planejamento? Essa é uma situação em que os negócios da empresa podem ficar em grande risco, porque somente uma pessoa possui todas as informações e entendimento das razões de todo o planejamento. Caso essa pessoa se encontre sem possibilidades de realizar algumas ações, as demais pessoas não saberão o que fazer e nem como prosseguir com as ações. Por isso, mesmo em empresas
pequenas e com poucos funcionários, a participação de todos é muito importante. O planejamento de uma empresa está ligado à gestão da organização, relacionando onde se está com onde se quer chegar, de acordo com as modificações e oportunidades do mercado. Ou seja, é um planejamento de longo prazo. Para a elaboração de um planejamento estratégico, que é esse planejamento geral da empresa, o primeiro passo é fazer uma análise do ambiente em que se está inserido. Mas como fazer isso? Determinando exatamente qual a situação atual, para depois definir onde se pretende chegar e como. Podemos responder a algumas perguntas que nos ajudam a estabelecer um bom planejamento para qualquer empresa. É necessário pensar onde pretende-se estar no futuro. Qual a posição no mercado a empresa deseja alcançar, por exemplo, em relação a seus concorrentes? Depois de responder a essa pergunta, deve-se pensar como chegar a essa posição desejada. O que será necessário ter ou quais meios utilizar? Em segundo lugar, as perguntas em que condições e o que alcançar irão também auxiliar na formulação do planejamento. Apesar de estarmos falando de orçamento, vocês não devem esquecer que é uma questão que envolve todas as áreas da empresa, como já foi dito. Por isso, a participação de representantes de vários setores na etapa do planejamento é muito importante. São eles que conhecem a realidade na prática e podem contribuir com informações de grande importância para o planejamento. Além disso, cada área possui seu orçamento específico, que fará parte de um orçamento geral da empresa. Então, ninguém melhor que as próprias pessoas de cada área para analisar suas necessidades e onde precisam chegar. Ao realizar um planejamento, será preciso fazer uma análise interna e externa da empresa. A análise interna irá mostrar as capacidades da empresa, suas limitações, em que pontos ela possui mais dificuldades e também facilidades. Isso significa levantar os pontos fortes e fracos da empresa. Conhecer esses pontos ajudará a definir onde é necessário melhorar e quais recursos a empresa possui para isso, ou aqueles recursos que ela deve ter. Já a análise externa irá mostrar como a empresa se encontra em relação aos seus concorrentes e também em relação a outros organismos externos que podem influenciá-la de forma direta ou indireta. Para termos uma noção de quais organismos são esses, podemos analisar a seguinte figura. Nessa figura, nós temos alguns organismos que compõem o ambiente externo das empresas ou organizações. Todos eles podem exercer influências positivas ou negativas sobre uma empresa, a partir de suas ações e decisões. Por isso, quando se realiza um planejamento, todas essas partes devem ser consideradas. São elas que provocam as mudanças que podem alterar, por exemplo, a demanda por determinado produto ou serviço, ou até mesmo a ação de alguns concorrentes. As mudanças são constantes, por isso, tanto governos como fornecedores, o sistema geral do local onde a empresa está, os sindicatos relacionados à atividade da organização, a tecnologia, a comunidade como um todo, os consumidores diretos e indiretos, a concorrência e o mercado de mão de obra são capazes de atuar influenciando o planejamento e os planos da organização. Quando pensamos que todas essas partes estão sujeitas a mudanças de seus ambientes, também podemos entender melhor como de fato essas mudanças ocorrem o tempo todo. Ao analisar o ambiente externo da organização, devemos nos lembrar que as empresas são sistemas abertos que influenciam e sofrem influências do meio em que está inserida. Analisando o ambiente externo, será possível levantar suas ameaças e oportunidades, ou seja, aquilo que está em seu ambiente de relacionamento e que pode contribuir de forma positiva ou negativa para o alcance de seus objetivos.
Conhecendo as ameaças e oportunidades, as pessoas que gerenciam a empresa são capazes de definir o que incluir ou excluir do seu planejamento para que ele esteja de acordo com a realidade no mercado em que atua. Os planos e o planejamento de uma empresa não podem ser feitos com base somente em suas capacidades internas. Juntamente com a análise do ambiente externo, é necessário que se faça a análise do ambiente interno. Esse ambiente se encontra em condições de maior controle da organização, mas não em total controle. Em relação ao ambiente interno, devem ser analisadas questões relacionadas a funcionários, equipamentos em geral, incluindo as máquinas, se for o caso, e também infraestrutura, como prédios, salas, além de todos os tipos de estoques existentes. Feitas as análises dos ambientes, a administração da empresa tem melhores condições de conhecer os pontos que necessitam ser melhorados, aqueles que estão em condição ótima e o que existe externamente que pode beneficiar ou prejudicar as atividades da organização e seu planejamento. Pode-se saber agora até onde é possível ir com o planejamento, ou seja, o que ele pode abranger usando os recursos que a empresa possui ou que irá possuir ao longo do tempo, pois estaremos planejando ações futuras. O planejamento deve abranger todas as partes e setores da organização. Isso não significa que todas as pessoas irão ajudar a formular o planejamento na prática, mas que todos podem contribuir com informações importantes. Agora que já conhecemos o que é planejamento e como ele deve ser feito, iremos tratar do plano. Como já foi dito, o plano não existe sem o planejamento. Se o planejamento trata de onde se quer chegar, o plano são as ações que devem ser feitas para alcançar o que foi visto no planejamento. Podemos dizer que o plano é o como fazer ou o passo a passo do planejamento. As ações reais que devem ser executadas para alcançar o resultado do planejamento. Um planejamento pode gerar vários planos. Por isso, fala-se que o planejamento é geral e o plano específico. Todas as vezes que falarmos em plano, vocês podem pensar em um documento formal que reúne as informações e atividades desenvolvidas no processo de planejamento. Ele contém as etapas do planejamento. Um plano consistente deve apresentar as ações e seus responsáveis. Isso porque as ações devem ser acompanhadas ao longo do tempo em sua realização. Os planos devem ser específicos e podem tratar de diversas áreas da empresa, enquanto o planejamento é geral e demonstra onde se pretende chegar no futuro. Os planos que deles são derivados devem tratar de áreas específicas, como um plano de produção, que irá definir as quantidades que se deve produzir de um determinado item ou produto para atender a determinada demanda. Quando essa produção deve iniciar e finalizar, quais recursos são utilizados e até mesmo para qual cliente será vendido o produto. Pensando em outras áreas da empresa, um plano de recursos humanos definirá se há necessidade de contratação de pessoal para aumentar a força de trabalho da empresa, ou se as pessoas precisam ser treinadas para desenvolver determinada atividade. Quem são essas pessoas? Quem irá treiná-las? Esse plano deve definir também a necessidade de treinamentos por exigências externas, como leis específicas da área de atuação da empresa. Já um orçamento é um plano que quantifica os recursos necessários para atingir o resultado desejado na empresa, ou seja, irá trabalhar com valores financeiros necessários. Após a realização do planejamento e dos planos que ele irá gerar, existe a necessidade de controlar a realização das ações dos planos. Isso significa saber como essas ações estão sendo feitas e quais os resultados elas estão gerando. Para que isso seja feito, é comum a utilização do ciclo de planejamento e controle. Isso porque não faz sentido estabelecer um plano com várias ações
e não realizar o acompanhamento dessas ações. Um ciclo é uma sequência de eventos que ocorre de maneira contínua e volta ao seu início, onde ele recomeça. O ciclo gerencial de planejamento e controle tem seu ponto de partida na identificação de um problema gerencial ou empresarial a ser resolvido. Podemos chamar essa fase de planejamento. A fase seguinte é a execução, ou seja, colocar em prática o que foi planejado. Significa executar o plano. Essa é a fase chamada de fazer ou executar. Durante essa fase do ciclo, serão desenvolvidas as ações necessárias para que o plano seja conforme elaborado. De acordo com que o plano vai sendo realizado, inicia-se a próxima fase, ou a terceira fase do ciclo, que é o controle. Nesse passo, é possível verificar se a execução ou a fase anterior ocorreu ou está ocorrendo de modo com que foi planejado no início do ciclo. Essa, então, é a fase da checagem ou verificação. Depois de finalizadas as 3 primeiras fases, é possível passar para a fase final, que consiste em estabelecer e realizar ações de correção, caso a etapa anterior de checagem aponte algum ponto fora do planejamento. Essa última etapa é muito importante, porque é nesse momento que deve ser tomada uma ação de intervenção, buscando corrigir as falhas encontradas na execução. Aqui, melhorias podem ser realizadas e novas ações devem ser planejadas, o que permite iniciar novamente o ciclo na fase de planejamento. O que acabamos de falar é o chamado ciclo PDCA. Ele pode ser usado em qualquer área da empresa e é uma ferramenta muito importante na gestão de planejamento. Iremos ver na tela um esquema de como esse ciclo deve funcionar. Esse modelo de ciclo é chamado de PDCA por causa das iniciais das fases que já citamos aqui. Essas iniciais são originadas no inglês e elas representam as fases de Plan, Do, Check e Act, que significa planejar, fazer ou realizar, checar ou verificar e agir. Uma informação muito importante sobre esse ciclo é que ele busca melhoria contínua. Com a repetição dos ciclos, as melhorias vão se manifestando no processo, porque a cada vez que se revisa as ações, novos planos surgem, baseados nos pontos que não foram satisfatórios em todo o ciclo. É importante lembrar que o ciclo PDCA é verdadeiramente um ciclo e deve funcionar dessa maneira. Por isso, deve girar constantemente. Ele não tem um fim obrigatório definido. Com as ações corretivas ao final do primeiro ciclo, é possível e desejável que seja criado um novo planejamento para a melhoria de determinado procedimento, iniciando assim todo o processo do ciclo PDCA novamente. Esse novo ciclo, a partir do anterior, é fundamental para o sucesso da utilização dessa ferramenta. O ciclo PDCA é tão importante que já até estudamos essa ferramenta na disciplina anterior, de Fundamentos da Administração. Mas é muito importante falarmos novamente sobre essa ferramenta, para que seja possível ver na prática como se pode usar o ciclo em diversas situações. Uma observação muito importante sobre o ciclo é que, quando se implementa o ciclo PDCA, é necessário que o gestor da empresa evite a prática de algumas ações para que os resultados sejam satisfatórios e para que a melhoria contínua de fato aconteça. Vamos então conhecer o que deve ser evitado no ciclo PDCA. Deve-se evitar fazer sem planejar, ou seja, pular a primeira etapa do ciclo, que é o planejamento. O planejamento é exatamente a ação que estamos tratando desde o início dessa aula. Não podemos nos esquecer dele. Outro ponto que não deve ser praticado no ciclo é definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. Ou seja, não deixar claros os meios que serão utilizados para realizar um plano. Se os meios ou métodos não forem definidos,
corre-se o risco de cada indivíduo realizar utilizando meios diferentes, comprometendo a padronização das ações e a qualidade e o resultado final do planejamento. Outro ponto que deve ser evitado é definir metas e não preparar o pessoal para executá-las. As pessoas precisam ser treinadas e devidamente orientadas e não deve haver dúvidas. Fazer e não checar é outro tipo de ação que deve se evitar. Planejar, fazer, checar e não agir corretivamente também não deve ser feito, porque ignora uma fase do ciclo. Por fim, não se deve parar após uma volta do ciclo, como já foi dito, o ciclo deve ser repetido. A não realização de uma das etapas do ciclo pode comprometer seriamente o processo de melhoria contínua e todo o planejamento da empresa. Por esse motivo, a ferramenta apresentada aqui deve ser interpretada como um processo contínuo em busca de resultados que se pretende alcançar, independente da área da empresa que o ciclo ou que as ações são realizadas. Estamos chegando ao fim de mais uma aula e eu espero que todos tenham aprendido todo o conteúdo que estudamos hoje. As informações estudadas aqui são muito importantes em todas as áreas de uma empresa, porque tratam de orçamentos e estes podem trazer informações diversas que possuem influência na tomada de decisões. É necessário que vocês leiam um caderno didático que contém toda a matéria e anotem suas dúvidas e observações para que possam participar dos fóruns, tirar as dúvidas e realizar todas as atividades da disciplina. Na próxima aula, avançaremos no estudo da aula 4, que irá tratar de orçamentos de vendas, e da aula 5, onde estudaremos o orçamento de produção. Fiquem atentos à nossa sequência de estudos. Se for necessário, reveja essa aula que estará disponível no ambiente virtual para prosseguirmos o conteúdo sem dúvidas. Bons estudos a todos e até a próxima aula.